Pode subir, amém? Amém, é uma alegria quando chega o final de semana que a gente pode se encontrar, né? A gente pode participar desse momento tão especial, onde nós nos encontramos e glorificamos o nome do Senhor juntos, né? Há poder de Deus quando a igreja se reúne. Nós precisamos entender isso, há um poder especial. Tinha um louvor que a gente cantava há 20 anos atrás, não, mais de 20 anos atrás. Obrigado, viu, querido? Isso é bênção. Aleluia. Esse louvor dizia assim, olha, quando os crentes se reúnem, algo acontece, o céu se abre e o fogo desce. Então, quando os crentes se reúnem, algo acontece, o céu se abre e o fogo desce. Deus quer fazer isso com você nessa noite. O céu vai se abrir sobre a sua vida e fogo santo vai ser derramado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, no nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Então deixa eu dar um aviso bem rapidinho para você. Semana que vem, final de semana, sábado que vem, nós temos relógio de oração, amém, irmão? Então você participe, né? Às vezes tem algum irmão que ainda não participou do relógio de oração, participe, procure olhar os horários que estão mais vazios e marque esse horário para você vir participar. Eu e minha esposa já estamos aqui, vai fazer 17 anos, e nós temos 20 anos de ministério, então 17 anos que nós estamos nessa igreja, que nós chegamos aqui todas as vezes, 6 horas da manhã. Nós entendemos que nós temos que ser primícias para o Senhor, dar o testemunho para você, para que você venha. Amém? Não deixa para... Tem horários que já tem muita gente lá, essas coisas todas. Não marque nesse horário, mas marque naqueles horários que são mais vazios. É uma vez por mês só, no nome de Jesus Cristo. Amém? Também domingo que vem haverá ceia do Senhor. Então é o momento de você estar se preparando, você está consagrando a sua vida para você participar da mesa do Senhor. Amém ou não amém, irmãos? E se Deus assim permitir também, nós vamos fazer um jejum semana que vem. Nós já estamos com um tema aí, mas queremos confirmação de Deus antes de a gente passar para você. Nós fazemos um jejum de uma semana, de segunda a domingo. Então, é um jejum, alguns fazem jejum de chupar chicletes, né? Alguns fazem jejum de comer doce, coisas gostosas, de assistir televisão, desligar o Facebook, essas coisas todas. Outros não, outros fazem jejum realmente, né? Se abstêm de alimento, né? Então a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre isso no domingo que vem, mas nós queremos que você participe desse jejum, amém? Jejum não muda Deus, muda você, amém, irmão? Você fica mais sensível ao Espírito Santo, você fica mais pronto para ouvir o Senhor e aquilo que Ele quer falar para você. Amém ou não amém, irmão? Então, nós vamos estar juntos nesse jejum. Bom, antes de eu começar a palavra, eu quero conversar um assunto pastoral com você. Um assunto que você precisa entender sobre o que eu vou falar. Esses dias, essa semana especificamente, presta atenção que isso é importante para você. Essa semana, eu ouvi que um irmão aqui da igreja, uma irmã, perdão, estava frequentando um comércio de uma pessoa, de um irmão que já foi aqui da igreja há muitos anos atrás. E esse irmão, que já foi aqui da igreja há muito tempo atrás, comentou com ela, isso não foi agora, não foi algum tempinho atrás, comentou com ela assim: você faz parte daquela igreja, da nossa igreja, da sua igreja. Lá eles não dão oportunidade para nada. Se eu fosse você, eu saía de lá. Naquela igreja você não tem oportunidades. Olha, irmão, eu quero dizer uma coisa para você, de um grande engano que essa pessoa cometeu. Então, hoje eu estava aqui, mais cedo, e uma irmã veio me procurar, pouco tempo de casa, eu chamo ela de Maria, mas o nome dela não é Maria não, o nome dela é o quê?
Lisa, né? Pastor, eu tive uma oportunidade de cantar. Pela primeira vez eu fiz o central, o cantor principal. O senhor acredita que eu tive essa oportunidade? Eu falei, é mesmo, isso é Deus falando comigo. Aí eu chego ali, olho lá para cima e vejo Samuel. Ô Samuel, você já está com quantos anos? 12 anos. E já está aí na sonoplastia, tomando conta disso aí? Ah, ele não teve oportunidade, o que ele está fazendo lá? Aí eu vi o João tocando bateria. Você tocava bateria, João? Alguém ensinou você? Aonde? Aqui nessa igreja. Aí eu vi também o Peixinho. Cadê o Peixinho? Cadê o Peixinho? O Peixinho também. Você também toca bateria, Peixinho? O Peixinho, você aprendeu onde tocar? Aqui. Aí eu vi o Arthur no baixo. Arthur, mas você já veio lá de fora baixista? Irmão, se você for procurar, não existe igreja que dá mais oportunidade do que essa. Não existe. Você procurar, for conversando. Olha, tem irmã aqui na igreja que está em 4 ministérios. Ela está no Kids, faz pastoral, tem a oportunidade de fazer pastoral, está no Kids. O marido dela está nos servos. Tem mais. Onde é mais que ela está? Ela deu aula, ela está dando aula, está no Ministério de Ensino, e tem mais uma coisa, e está no louvor. Como é que não tem oportunidade? Irmãos, todo ano eu troco todos os líderes de ministério. Para quê? Para outros chegarem e terem oportunidade. Ele fica um ano tendo a oportunidade de crescer, desenvolver, de fazer tudo. Todo ano eu faço isso. Eu não tinha feito ainda com a sonoplastia. Vou fazer esse ano. Não tinha feito ainda com a minha esposa. Ministério Kids. Esse ano ela sai. Não fica. Chegou o final do ano, vira. Todos têm que ter oportunidade. Todos. Nós somos uma igreja que treina líderes. Nós somos uma igreja que tem cursos de formação de líder. A pessoa chega aqui crua. Ela entra para o ministério de ensino. Ela entra para o curso de líder. Amém, irmãos? Então, se alguém falar isso com você, se você ouvir isso lá fora, é um engano. Converse com qualquer pessoa. Aqui todos têm oportunidade. Todos têm oportunidade. Alguns têm oportunidade até de trabalhar aqui remunerados. Amém, irmãos? Então, não tem. Ah, esqueci também, essa irmã que tem 5 ministérios, ela é líder de célula também. É muito. Nós temos feito isso. Bom, eu fui apurar. Por quê? Que o irmão falou a respeito, que não dá oportunidade. Aí a gente conversando sobre isso, nós nos lembramos de um fato. Irmão, é um irmão querido, é um irmão amado, é uma família preciosa que a gente ama muito. Mas o irmão, na época, me pediu para fazer o ministério de luta. Essas lutas corporais, esses negócios aí. Eu falei, irmão, não é o nosso alvo. Não é o nosso propósito. Muitas pessoas chegam para mim, me dando muitas ideias. Pastor, eu tenho ideia disso. Que ideia? Irmão, tem muita ideia boa, mas não é o nosso alvo. Não é o nosso propósito. Aliás, eu e Juninho vimos isso essa semana, né? Sobre foco, sobre propósito. Não é o nosso foco, o nosso propósito. Nosso propósito é o quê? Ganhar pessoas, treiná-las, capacitá-las a liderarem, para que elas possam abrir uma célula e ganhar mais pessoas, parentes, amigos, vizinhos, pessoas que estão ao redor dela. Esse é o nosso alvo. Enquanto isso, ela pode exercer os ministérios que já tem aqui dentro. Nossa igreja não é uma igreja de ministérios. Nossa igreja é uma igreja em células. Os ministérios é porque são necessários. Amém ou não amém, irmãos? Você está entendendo? Então, esse irmão queria esse ministério, então eu falei, não, querido, você me perdoa, mas não é o nosso foco. Ministério, o que tem a ver? Outro dia, não sei se foi a Bruna, me procurou. A Bruna me procurou, pastor, eu estou com uma ideia sensacional. Eu falei, uau, glória a Deus. Eu queria abrir um ministério. Eu falei, qual que é o ministério? É ministério de saltos ornamentais. Já viu que esse cara sobe lá no alto da piscina e pula? Você já viu? Faz aquela cobracia e pula lá embaixo? Eu falei, mas para que isso? Isso a Bruna lá, ó. Olha lá. Eu falei, mas para que isso, Bruna? O que vai fazer? Eu falei, não, pastor, vai juntar um tanto de gente, aí nós damos folhetinho da igreja. Aí eu falei, e quem vai saltar? Ela falou assim, estava pensando em você, pastor. Eu falei, eu? Pular lá de cima?
só me conhece, Arthur. Tu é irmã. Tu é irmã. Amém? Então, irmão, eu sei que às vezes você tem ideias boas, né? Glória a Deus por isso, né? Mas eu quero dizer uma coisa para você, nem todas, ou muito poucas, a gente vai colocar em prática. Porque eu não posso sair do alvo. Aí está ali o Léo. Um dia eu comi uma picanha na casa dele, que só o sangue. Sangue do cordeiro não, passou o sangue da picanha que estava lá. Aí ele trabalha lá com visual, como é que chama? Não sei o que visual. Comunicação visual. Aí ele tem um espaço enorme. Aí a mulher dele chega para ele, amor, vamos aproveitar esse espaço enorme aqui, vamos começar a vender alface também? Não, ele pode fazer isso, irmão. Pode desvirtuar totalmente o negócio dele. O negócio dele é outro. O ramo é outro, a coisa é outra. Amém? Amém, glória a Deus. Então eu quero compartilhar uma palavra com você hoje. A gente às vezes tem outros temas assim tão gostosos, essas coisas todas, mas às vezes a gente precisa de falar algumas coisas, né? Pastor é para isso. Às vezes ele tem que entrar em temas que são que vão mexer com a gente. Que vão mexer com a gente, né? Eu quero encorajar você, então, antes de eu abrir o tema, já que esse irmão falou sobre essa igreja, olha para mim, por favor. Não fale mal de pastor. Não fale mal de igreja. Não fale mal de ministério. Não fale mal do seu irmão. Não fale mal. Tem uma turma aí, chamada Miriam e Arão, que resolveu falar contra Moisés. E a coisa ficou muito ruim para eles. Muito ruim. Então abençoe. Abençoe a igreja, abençoe o ministério, abençoe os pastores daquele lugar, abençoe os líderes daquele lugar. Amém, irmão? Seja boca de Deus. Seja boca de Deus. Abençoe os lugares. Amém? Então eu queria falar com você sobre amar a vida e viver dias felizes. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Hoje eu estou recebendo ali a visita da minha nora, com meu netinho. Meu netinho está lá em cima. Ela falou comigo hoje, antes de vir para cá, que ela nunca mais vai faltar. Ela vai vir todo dia. Mora lá no Buritis, e falou, não quero nem saber, vou comprar um helicóptero só para vir mais rápido. Amém? É uma alegria ter você aqui, é um privilégio, né? A gente se sente honrado com a sua presença. Tem outros irmãos que estão visitando aí, que alegria, que coisa boa ver você. Amém? Os irmãos, saudade de vocês. Amém? Marlinzinha, saudade de você, Marli. Acharam, irmãos? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Acharam aí? Murilo. A palavra do Senhor é algo que a gente tem que levar a sério. Você tem que ouvir a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus. Porque ela é alimento para a sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, nós não somos só esse corpo, não. Nós somos o quê? Um espírito que tem uma alma que vive nesse corpo. Esse corpo é só morada. Então muitas pessoas alimentam só o corpo. E muitas vezes alimentam até a alma, por exemplo, com televisão, Não estou falando que a televisão é proibida, nada não. Estou te falando que então as pessoas alimentam o corpo com comida, alimentam a alma com música, com não sei o quê, com festa, essas coisas todas. Mas não alimenta o espírito. Você aqui nessa noite está alimentando o seu espírito com louvores, com a palavra de Deus. Mas quando você lê e ora, você está alimentando o seu espírito. Lembra que Deus fala, não fala no seu ouvido. Deus fala no seu espírito.
ele te dá uma impressão, ele fala com você, às vezes as pessoas chegam e falam assim, Deus falou comigo. Aí eu pergunto, como Deus falou com você? A pessoa fala, recebi uma impressão, uma convicção, uma certeza, uma coisa que eu não sei explicar. Irmãos, isso é Deus falando. Deus fala no Espírito. Deus é Espírito. É por isso que quando você se converte a Jesus Cristo, quando você se rende a Ele, quando você confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, a primeiríssima coisa que acontece, o Espírito Santo vem e se funde com o seu Espírito. Ele passa a habitar em você. Por quê? Porque Deus vai sempre falar com você através do seu Espírito. O Espírito dele falando no seu Espírito. Então, quando a gente vai ler agora a palavra de Deus, é para você se alimentar, é para você ser nutrido, é para Deus te instruir, para Deus te edificar. Amém, irmão? Preste atenção nessas coisas, que é isso que Deus quer falar, é por isso que você está aqui hoje. Amém? Então, o que o versículo diz? 1 Pedro, minha versão diz assim, quem quiser, olha como começa esse versículo, quem quiser, o quê? Amar a vida e viver dias felizes, faça o quê, irmão? A minha versão diz assim, guarde a sua língua do mal. Quem quer amar a vida e viver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. E depois ele diz assim, afaste-se do mal e faça o bem. Então tem uma receita. Tem uma receita. E eu quero, antes de chegar lá no final disso, porque esse versículo aqui tem um contexto por trás que eu vou explicar para você, um contexto que talvez você não saiba. Mais embaixo eu vou explicar o contexto de quando o apóstolo Pedro escreveu. Tinha um contexto por trás disso aqui. Então vamos ver lá. Nós temos um curso pastoral aqui, com, creio, 20 alunos. Então, nós temos estudado esse mês o livro dos profetas menores. Os profetas menores são 12. E não são chamados de menores porque eles são menos insignificantes do que os profetas maiores. É porque os livros dele, a quantidade de páginas, de capítulos, é menor do que os profetas maiores. Ok, irmão? Eles não são menos insignificantes, não. Eles são tão homens de Deus quanto os profetas maiores. Ok? Então, esses homens eram usados por Deus para falar principalmente a nação de Israel. Eles falavam para outras nações, eles profetizavam, eles eram usados por Deus para levar uma palavra a uma nação inteira, às vezes mais de uma nação. Eles eram usados para essa finalidade. Então, nestes livros, nós percebemos que apesar desses profetas avisarem constantemente, principalmente o povo de Israel, eles ainda persistiam. Não apenas a nação de Israel, outras nações persistiam em praticar muitos e terríveis pecados. Então, olha, Deus mandava esses homens. Eles estavam em pecado. A situação deles era terrível. Aí Deus fazia o quê? Levantava esses homens. E esses homens iam até essas pessoas, essas nações, e pregavam. Olha, Deus não está gostando disso. Alguns deles corriam risco de vida. Há algumas situações que alguns lugares que eles tinham que ir, que eles morriam de medo. Sabiam que a vida deles estava em risco, mas eles iam, obedeciam a Deus e levavam a palavra de Deus. Deus ama o seu povo, amém ou não amém? Deus não trata, Deus não corrige, sem antes avisar, alertar, dar a palavra. Deus não é assim, apesar de muitas pessoas pensarem ao contrário. E eu quero começar falando por isso. Então Deus sempre amou o seu povo, mas precisou por várias vezes tratar com essas nações, em especial com a nação de Israel, que é o povo de Deus, tratar de forma muito dura. Deus precisou tratar de forma muito dura, ok? E isso causava tristeza, dor e sofrimento. Mas era a última coisa que Deus fazia. Preste atenção, Deus vai sempre falar para você. Deus vai sempre te mostrar, Deus vai sempre trazer revelação, Deus vai sempre usar um homem, alguém, uma mulher, para falar com você sobre a vontade dEle, sobre aquilo que não está certo, que está ocorrendo com você. Você precisa ficar atento, porque depois vem as consequências.
Se você permanece no pecado, irmão, nós temos homens, esse próprio apóstolo Pedro. Esse apóstolo Pedro negou Jesus 3 vezes. Deus descartou ele por causa disso? Deus é um Deus de oportunidade. Amém ou não amém, irmão? Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de perdão, Deus é um Deus que te ama, Ele deu Jesus para morrer no seu lugar, Ele está pronto para entrar e mudar a sua situação, mas precisa haver o quê? Transformação, mudança na sua vida, amém? Você está me ouvindo? Então, por esses fatos que eu acabei de falar com você, e outros, infelizmente, muitas pessoas alimentam uma ideia errada a respeito de Deus. Eu estava conversando com o Wellington, cadê? Ali, antes do culto começar, nós estávamos conversando sobre esse fato. Então, muitas pessoas alimentam uma ideia errada a respeito de Deus. Eles creem que Deus é uma espécie de carrasco. Que Deus é uma espécie de carrasco, que não quer que as pessoas sejam alegres e se divirtam e desfrutem da vida. Um pastor de uma mega igreja aqui no Brasil, mega igreja aqui no Brasil, acho que 90% aqui conhece ele. Ele contou que teve uma época na vida dele, do ministério dele, que ele não sabe porquê, achou que para ele ser santo, ele tinha que ser assim, cara fechada, não podia sorrir, não compenetrado, todo assim. Se eu contar para você, você vai até assustar, quem é? Então ele contou, ele falou assim, um dia Deus falou com ele, mas que isso? Eu sou um Deus alegre, eu sou um Deus vivo, eu sou um Deus de vida, um Deus de amor. Que negócio é esse que você está aí? Amém? Você está ainda comigo aqui? Então existem pessoas em alguns lugares que acreditam que Deus gosta de pessoas mais tristes, meio chorosas, pessoas que creem que a tristeza é que faz Deus se aproximar da gente. Tem gente que fica com essa sensação, não, Deus quer que eu seja assim. Deus quer. Havia na antiguidade, eu esqueci o nome agora, uma turma que colocava um negócio aqui na perna assim, ó, até sangrar. Deus, como é que fala o nome agora? Reis colocavam isso. Profetas colocavam como se fosse um negócio, eles iam puxando assim, aquilo ia entrando para a carne adentro, em todo o circuito, sangrar. É que é para silícios, daqui a pouco eu lembro o nome. Então olha para você ver a cultura. Olha a cultura. Eu não estou aqui para falar de igreja nenhuma, e nem de pastor nenhum, mas eu quero dizer para você que tem essa cultura aí fora. E surge um bate-papo parecido com isso. Outros acham que quando tudo vai bem e quando tem alegria, é porque nós estamos afastados de Deus. Ah, você está afastado de Deus. Irmãos, eu contei para esses irmãos que tem um clássico do cinema, chamado, não sei se é Irmandade da Rosa ou o nome da Rosa, que tinha morte de monges que faziam cópias da Bíblia. E eles morriam. E o investigador foi lá investigar, descobrir por que ele morria. Todo mundo estava morrendo. Um dos monges não gostava que as pessoas lá dentro riam, conversavam, faziam uma brincadeira com outra, e começou a passar veneno nas páginas do que eles iam copiar. Então, aqueles caras faziam assim, molhava o dedo e passava a folha. Ao que ele passava a folha, ele já pegava o veneno. Foi na boca. Até filme tem de pessoas. Era uma cultura, e essa cultura está se perpetuando, está no nosso meio. Mas eu quero dizer uma coisa para você, 1 Pedro, que nós acabamos, diz o contrário disso, diz que Deus quer que você ame a sua vida e viva dias felizes. Você pode falar para o seu vizinho, Deus quer que você ame a vida e viva dias felizes. Irmão, só pode ser o inimigo que fica ensinando essas coisas. Ah, é por aí. Deus não tem prazer na sua tristeza, Deus não tem prazer na sua dor, Deus não tem prazer no seu sofrimento. A alegria dele é a nossa
Amém ou não amém, irmãos? Então, algumas coisas, eu estou dando uma volta grande para chegar onde eu quero chegar. O que Jesus, enquanto esteve aqui na terra, ao que ele se dedicou? O que Jesus fez? Ele tornou as vidas das pessoas piores? Sim ou não? Jesus fez as pessoas infelizes? Sua mensagem foi de tristeza e jogar as pessoas para baixo? As pessoas saíam da presença de Jesus tristes ou alegres? Como as pessoas saíam da presença de Jesus? Irmão, o povo que se encontrava com Jesus vibrava. Havia uma alegria tremenda. Ele dizia, nunca vimos algo igual. Esse é o ministério de Jesus. Como é que alguém pode dizer que Deus ama a tristeza? Que Deus é carrasco? Que Deus gosta de sofrimento e dor? Nada disso. Jesus, um dos discípulos, perguntou para ele assim, Jesus, mostra-nos o Pai. E ele disse assim, mas eu já estou há tanto tempo com vocês, e vocês ainda não viram o Pai? Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Quem me vê, vê o quê? O Pai. Então, Jesus é a perfeita expressão de Deus. E se ele curava, libertava, salvava, expulsava os demônios, restaurava lares, casamentos, família, como é que eu posso acreditar nessa história? Você está aqui comigo ainda, irmãos? Glória a Deus. Jesus aliviava sempre a dor. Amém? Então, a verdadeira vontade de Deus é que a gente ame a vida e tenha dias felizes. Você tem que acordar de manhã com essa certeza, essa convicção. Amém ou não amém, irmãos? Então, de manhã, quando você acordar, o que você tem que falar? Primeira coisa, Jesus me ama, e eu amo Jesus. Também eu amo a vida, eu amo minha família, eu amo minha casa, eu amo meu trabalho. Eu amo aquilo que Deus me deu. Não é o contrário. Não é levantar, botar o pé no chão e murmurar. Muito antes, pelo contrário. O que tem sido o problema na sua vida esses dias? O que você tem falado a respeito dessas coisas? Nós temos que falar que Jesus me ama. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos. Para quem? Para mim, para você. Não é assim? Não aceite esse ensino errado que tem por aí, irmão. Deus ama você. Não se baseie nessa situação que você pode estar passando para crer que Deus está te castigando, que Deus não te ama, que Deus te abandonou. Eu já ouvi isso aqui dentro do prédio da igreja. Deus me abandonou. Deus esqueceu de mim. Irmão, quem sabe o versículo? Pode uma mãe esquecer de quem? Então, uma criança que ainda mama, mas eu, todavia, o quê? Não me esquecerei de você. Irmão, se uma mãe esquecer do filho que mama, Deus está falando, a mãe pode esquecer, mas de você eu não esqueço. Então, glória a Deus, Deus está olhando para você, Deus está te observando, Deus está trabalhando para que essa situação mude. Amém? O que você tem que fazer? Crer. Olha o que você tem que fazer, crer. Deus está trabalhando para mudar essa situação. E na hora dele, ele vai agir. Ele vai fazer e sua vida vai mudar. Amém ou não amém, irmãos? Então, preste atenção no que eu vou falar. Nós não podemos dizer que Deus não permitirá algumas tribulações. Jesus mesmo disse, no mundo tereis o quê? Aflições, mas o que ele disse? Rapaz, se anima, tem de bom ânimo, porque eu venci. Amém? Então, quando vem a tribulação, saiba que com isso Deus tem algo muito maior para fazer na sua vida. Alô, quando vem a tribulação, é porque Deus tem algo muito maior para fazer na sua vida. Entenda isso, ok? Então, provavelmente é um momento cirúrgico. Então, não tem um mês eu estava no hospital.
Fiquei 5 dias no hospital. Naquela história, a médica falou comigo assim, ó, já desinflamou e tal coisa, e é bom a gente operar. Eu falei, será que esse trem é bom? Entrar no bisturi, anestesia geral? Ela falou, você não vai querer não? Eu falei, não sei não. Negócio de bisturi, anestesia geral, bloco cirúrgico. Irmão, Deus não me ama. Deixou eu ter uma pancreatite. Deixou eu ficar 5 dias no hospital. 3 dias sem comer. Aquela comida, que depois eles deixaram eu tomar um caldinho, uma sopinha lá. Duvido você tomar ela. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus tinha algo para fazer na minha vida. Tinha um negócio em mim que não estava bom. Que eu esqueci como é que chama o Tony aqui. Hein? Vesícula. Tinha um trem que não estava bom, que precisava ser tirado. Então, às vezes vai vir tribulação na sua vida, porque tem coisa para tirar na sua vida. Deus te ama, Ele só quer tirar aquilo. Deus me amou de forma maravilhosa. Eu fui no hospital, aqueles profissionais todos em volta de mim. Pronto. É um tempo, é um momento, Deus está fazendo, Deus está trabalhando. Sim ou não, irmão? Deixa eu contar para você 2 testemunhos, rapidinho. Vou contar para você dos meus 2 filhos, já que você é filho de Deus e Deus te ama, vou te contar testemunho dos meus 2 filhos. Meus 2 filhos, Mateus, casado com a Paula, 3 anos de idade. Nós estamos saindo de um comércio onde a Nazinha trabalha, saindo de um comércio, enquanto a gente foi mudar de mão a sacola, ele soltou da mão, 3 anos, soltou da mão e saiu correndo. Irmão, eu nunca vi uma criança correr aquele tanto. Ele despencou a correr. Quanto mais eu gritava, quanto mais, para. Mas ele corria olhando para trás e ria, mas como se fosse a maior brincadeira do mundo. E eu bravo e ele correndo. Então, sei lá, correu daqui nessa câmera. Quando ele chegou nessa câmera olhando para trás, ele virou para frente, o que estava na frente dele? E nós vendo. Sabe com um cano que tem uma lixeira em cima? A lixeira já tinha sumido, mas o cano ficou lá. Sabe o que aconteceu? Ele bateu o olho no cano e caiu para trás. Meu amigo, eu tenho 62 anos, eu nunca vi tanto sangue na minha vida. Minha esposa, aos gritos, eu larguei tudo no meio da rua, agarrei ele e sumi lá para casa para poder pegar o carro e correr para o hospital. E quando eu consegui passar um pano assim, minha esposa entrando no carro, nós correndo para o hospital. Esse aqui como é que chama isso aqui? Pálpebras, né? Um corte desse tamanho na pálpebra, que você via o olho lá dentro. Você pensa na nossa situação? 3 anos de idade, sangue jorrava, porque o rosto é muito irrigado. Quando eu cheguei no hospital, e os médicos correndo, aquele corre, aquela coisa toda, aí ele falou assim para mim, aqui, eu vou ter que anestesiar ali, e vou ter que costurar ali, com um detalhe. Se você, e vai ser você, falou comigo, não segurar a cabeça dele para valer, ele pode mexer e eu com a agulha furar o olho dele. Dorme com esse barulho? Dorme com esse barulho? 3 anos de idade, aos gritos, chorando, sangue descendo igual eu nunca vi na minha vida. Aí ele botou o pano no rosto dele, aquele buraco só no lugarzinho, né? E falou assim, pai, agora é com você. Irmão, a minha força comparada com uma criança de 3 anos, você não tem nem como comparar. Eu agarrei aquela cabeça dele com toda a força que eu tinha no meu corpo, para ele não mexer nem 1 milímetro, porque o cara veio com o quê? Com anestesia, ele urrou com anestesia, e depois veio com o quê? Ele podia mexer, e ele falava assim, vou preparar para mim não chorar. Tem café, não? Ele falava assim, papai, Mateus sempre me chamou de papai, ele tem 34 anos, é papai. Quando é papai, é papito. Papai, por que o senhor está fazendo isso comigo? Não é o que você pergunta para Deus? Deus, por que o senhor está fazendo isso comigo?
Uai, o que eu estou fazendo, meu filho? Adiantava eu explicar para ele que eu estava salvando o olho dele? Ele chorava de lá e eu chorava de cá. E o médico costurava dali. Olha aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Tem muita coisa que é cirurgia de Deus na sua vida. Deus está tirando aquilo que não presta. Deus quer te abençoar, como eu fiz com meu filho. Meu outro filho, com 2 anos de idade, caiu do Velotrol, quebrou um osso aqui dentro do crânio. Em Belo Horizonte, nenhum cirurgião quis chegar perto. Falei, não, fria, não mexemos com isso. Eu tinha que correr para o Rio de Janeiro. O cara mais famoso do Brasil estava lá no Rio de Janeiro. E ele fez a cirurgia. E a cirurgia foi um fracasso. Não conseguiu fazer o que tinha que fazer. Tirou o pedaço de osso, ele não conseguiu colocar o osso no lugar. Não vou explicar detalhe, que não é isso, não é o detalhe. Agora o doutor chegou para mim e falou assim, escuta aqui, você vai embora para casa, todo mês você vai ter que vir aqui, toda semana você vai ter aqui. Mas deixa eu falar uma coisa para você, você vai ter que fazer uma massagem na boca do seu filho. Então, passa-se o laser aqui, chega-se através aqui, não pode cortar com bisturi, porque você tem muitos músculos aqui, então tem que ir rasgando a carne até chegar aqui, a hora que chega aqui, tira o queixo, desencaixa o queixo, desce com o queixo para cá, e vai fazer a cirurgia lá. 2 anos de idade, 2 anos de idade. Quando ele chegou, qual que é a fisioterapia? 3 vezes por dia eu tinha que pegar a boca dele e abrir 5 vezes. Pensa o trauma da cirurgia. Eu chegava perto dele, ele sabia que eu ia fazer isso. Ele já sabia. Irmão, ele não abria, ele não falava nem um ar. Mas o que descia de lágrimas nos olhos dele, eu podia fazer o quê? Eu chorava com ele, mas eu tinha que fazer o quê? Abrir a boca dele 5 vezes, porque senão ele tinha que voltar para o Rio de Janeiro e fazer outra cirurgia, porque chama anquilosar. A boca fecha e não abre mais. Eu fiz isso com ele porque eu não amo ele? Eu fiz aquilo com o Mateus porque eu não amo ele? É exatamente o contrário. É porque eu amo meus filhos que eu tive que fazer isso. Deus ama você. Deus te ama. Ele está fazendo alguma cirurgia na sua vida? É para tirar o que não presta. Ele quer mudar a sua vida e para melhor. Você precisa confiar nele, amém, irmão? Amém ou não amém, querido? Deus quer fazer isso na sua vida. Quantos creem nisso, dê um glória a Deus. Então o filho pode até achar que o pai não ama, porque está doendo, claro que dói. Deus tratando, claro que dói. Mas ele está te curando. E é claro que nós não podemos avaliar o caráter de Deus baseado nessas situações. Tem pessoas que ficam avaliando Deus baseado numa situação dessa. Irmão, você acha que os meus filhos, como é que eles me tratam hoje? Eles me olham de rabo de olho, foi o Senhor que segurou minha cabeça, ela foi o Senhor que ficou me fazendo doer minha boca. Não, me abraçam, me beijam, me lambem, um carinho, uma bênção, me dão netos maravilhosos. Aliás, está vindo até mais um ali, aleluia. É isso que Deus faz com você, é por amor, amém? Fala para o seu vizinho, é por amor, é por amor. Agora, nós precisamos lembrar que a Bíblia diz que tem um dia mau. Paulo não diz isso? Agora, irmãos, presta atenção. Paulo diz que há um dia mau. Mas o apóstolo Pedro diz o quê? Dias, plural, felizes. Então Deus não vai pôr você o dia inteiro no dia mau. Deus quer pôr você o dia inteiro em dias felizes. Dia inteiro que você ame a vida. Então, quando vier essas questões, diga assim, isso vai passar. Eu confio no Senhor que não vai falhar. Amém, irmãos? Estou dando dica aí, quem tem ouvidos, ouça. Amém ou não amém, irmão? Então, agora, viver dias felizes não é o que o mundo diz. Porque nós lemos aí em 1 Pedro 3,10, não diz assim?
Quem o quê? Quem o quê, irmão? Não, quem quiser. Quem o quê? Quem quiser viver? E o quê? Amar a vida e viver? Ó, irmão, dias felizes é o quê? Irmão, é ganhar na loteria sozinho? Porque o mundo diz aí que felicidade é ter muita riqueza, carro zero e não sei o que, essas coisas todas. Irmão, isso não é felicidade. Semana passada eu contei aqui daquele homem que tem 700 apartamentos no Rio de Janeiro e não sei quantos mais milhões. Procurou o pastor e falou assim: eu sou frustrado, triste, amargurado. Então riqueza é o que esse cara tinha. Então riqueza não é a receita de felicidade. Isso não implica que você não possa ser rico. Amém ou não amém? Claro que você pode. Então a felicidade verdadeira é o quê? Irmão, é ter a bênção de Deus em sua vida. Aonde você toca, prospera. Aonde você chega, é abençoado. Aonde você vai, as portas se abrem. Deus está no controle. Em todas as coisas, Ele opera na sua vida. É você ter a bênção de Deus. O que é felicidade, irmão? É você ter o quê? Você precisa ter esse entendimento. A bênção de Deus. Porque aonde eu chego, a mão do Senhor me prospera e me abençoa. Amém? Vamos continuar aqui. Então, como nós podemos amar a vida e viver dia feliz? O que é que eu quero trazer para você? Eu fiz todo esse pano de fundo para trazer uma coisa para você, esse final. Pedro, o apóstolo, diz assim: quem quiser amar a vida. Quantos querem amar a vida? Quantos querem viver feliz? Ele diz assim: guarde a sua língua. Da onde? Do mal. Ele está dando uma dica. A questão de felicidade e de alegria está diretamente relacionado ao que você fala. O contexto aqui é uma coisa tremenda, que eu quero contar para você. Guardar a língua do mal não é só questão de não falar palavrão, não falar falsidade e essas coisas não. O conceito que Pedro está ensinando aqui é sobre um fato na história do povo de Israel. Pedro era de Israel. Ele tem um fato que ele sabe, conhece e ensinava. De um fato que aconteceu com toda uma nação. É o contexto pelo qual ele fala esse versículo, que eu quero ensinar para você. A nação de Israel, entenda a nação de Israel como povo de Deus, povo escolhido, você, escolhidos. A história da nação de Israel era marcada por uma tragédia. Israel experimentou muitas tragédias, mas essa tragédia estava ligada ao falar, ao que eles falaram. A vida desse povo se tornou um inferno por 40 anos, por causa de algo que eles falaram. É isso que Pedro está ensinando. Vamos relembrar juntos, porque você conhece a história. Você sabe do que eu vou falar. O que aconteceu? O povo, depois de 400 anos, como escravos, lá no Egito, Deus usa Moisés, um profeta abençoado, para quê? Para tirar o povo da escravidão. E eles estavam caminhando, Deus falou assim: eu tenho para você uma terra prometida. Fala para o seu vizinho: Deus tem para você uma terra prometida, o melhor dessa terra. Então eles estavam andando em direção a Canaã. Você sabe disso, você conhece a história, está em Números. Quando eles chegaram na ponta, na beirada de entrar, naquele lugar que Deus deu, irmãos, era um lugar tão frutífero, tão abençoado, que chamava terra que mana leite e mel. Era uma referência de um lugar extremamente abençoado, próspero. Não era qualquer lugar. Ele falou assim: terra prometida, que mana leite e mel, é o que Deus tem para mim e para você. Moisés mandou:
12 líderes, 12 espias entrar naquela terra e ver se aquela terra era aquilo tudo mesmo. Ó, dá uma checada aí, porque... E esses espias entraram naquela terra e fizeram o quê? Uau! Que é isso? Que lugar maravilhoso! Tem tudo aqui. Pega um cacho de uva aqui. Irmão, presta atenção, a Bíblia diz que 2 homens para carregar um cacho de uva. Você já pensou que loucura? Que lugar abençoado. Eles falaram assim, é tudo isso mesmo. A terra é boa, mas voltaram. Chegaram lá, falaram o quê? Coisas negativas. E em vez de abrir a boca para falar coisas positivas, você tem falado coisas negativas? Eles abriram a boca e falaram assim, essa terra devora a gente. Nós não podemos entrar aqui, o povo que está lá vai detonar com a gente. Vamos voltar para o Egito. Eles disseram, Deus não é capaz de me colocar dentro dessa terra. Irmão, tem pessoas, às vezes tem até irmão aqui, que abre a boca e diz isso, Deus não é capaz de mudar a minha situação, Deus não é capaz de mudar a minha realidade, minha casa, minha família, meu trabalho, meu emprego, meu salário. Foi o que eles fizeram. Irmão, isso é para você, essa passagem está na Bíblia, é para mim e para você. Deus falou, peraí, o quê? Eu faço tantos milagres, tiro vocês lá do mundo, trago vocês para ser filhos de Deus, para entrar nessa terra poderosa, guardo e protejo vocês de forma absurda no deserto, dou água, cordonizes e não sei mais quanta coisa, abro o mar para vocês atravessar, detono com o faraó e com todo o Egito para libertar vocês. Agora vocês vêm falar comigo que eu não dou conta? Sabe o que vocês estão dizendo? Deus não é capaz. Quando você murmura, você está dizendo, Deus não é capaz. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Moisés entrou na frente e falou, Deus, por favor, não destrói esse povo não, por favor, perdoa esse povo. Números diz assim, tudo bem, perdoar eu vou perdoar. Mas só que eu estou fechando a porta e vocês voltam para trás. Vão para o deserto. Vão ficar lá 40 anos. De 20 anos para cima, vai morrer todo mundo no deserto. Só de 20 anos para baixo que vai voltar a entrar nessa terra prometida. Olha o que abrir a boca sem pensar e falar coisas, fez com 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas. Você já pensou o que é viver 40 anos num deserto? Irmão, eu não quero nem pensar o que é isso. Eu não quero nem pensar. Então, se você quer amar a vida e viver dias felizes, preste atenção no que eu vou falar para você. Dê um jeito na sua boca. Dê um jeito na sua boca. Você vai abrir a boca para louvar a Deus, para glorificar o Senhor, para falar, Senhor, eu creio, não estou vendo nada, não estou entendendo nada, nem estou gostando do que está acontecendo, mas eu sei, Jó falou isso, né? Eu sei que no fim o Senhor se porá de pé, porque o meu Redentor vive. O Senhor vai pôr de pé e vai mudar essa situação. Você tem que ter coragem para fazer isso. Porque a circunstância, o mundo e o diabo estão o tempo inteiro falando assim, olha a situação, olha ali, olha acolá. Irmão, esquece isso, tira o olho do diabo. Aliás, é uma coisa terrível. Quando você fica olhando muito para o problema, sabe o que acontece? Vem angústia, tristeza, frustração, e você começa a abrir a boca e falar bobagem. Então você tira os olhos do problema e põe seus olhos no Senhor. Porque Ele é que pode mudar, é na mão dEle que está a sua vida. Você é filho, filha, você é escolhido, Deus te chamou para ser mais do que vencedor.
Então não importa, é só um momento, é só uma cirurgia que está acontecendo, é Deus tirando algo que não presta, é Deus restaurando você, conduzindo você ao caminho. Amém ou não amém, irmão? Os espias falaram mal da terra, eles já iam entrar na terra prometida, mas quando os espias falaram mal, todo mundo sofreu as consequências. Deixa eu contar uma coisa para você aqui, ó. Olha aqui, às vezes pessoas queridas sua podem passar por situações difíceis porque você abriu a boca de forma errada. Pessoas queridas, pessoas que você ama, porque aqui foram só 12 espias que entraram na terra, mas 2 milhões de pessoas voltaram para o deserto. As famílias, todo mundo sofre. A família sofre. Nosso emprego, nosso trabalho, nossas coisas, se você falar de forma errada, irmão, você está entendendo o que Deus está falando para você hoje? O que Deus quer que você saia daqui hoje? Com uma transformação, com uma mudança. Amém? Muita gente fala mal do salário, mal do patrão, mal da igreja, mal do pastor, mal do presidente, mal do não sei mais da onde. Irmão, abençoa, que Deus vai mudar a sua história. Olha, eu vou finalizar, mas olha aqui, se você puder guardar esse provérbio, é um dos provérbios mais conhecidos na Bíblia, tem muitos provérbios conhecidos, mas o provérbio 18, 21, vamos dizer junto, provérbios 18, versículo 21, o que diz lá? Olha, o versículo começa assim: a morte e a vida estão aonde? Estão no poder da sua boca, da sua língua. A morte e a vida. Então presta atenção, o que você fala traz vida ou traz morte? O que você está falando nesses dias, está trazendo vida ou está trazendo morte? Cadê o louvor? Vamos subir? O apóstolo Pedro diz que para amar a vida e viver dias felizes, vai depender do que você fala. Vou repetir. Para amar a vida e viver dias felizes, o quê? Vai depender do quê, irmão? Do que você fala. Então mude a sua realidade hoje. Amém. Deus ama você. Tanto que Ele te trouxe aqui hoje. Para que eu, como um profeta de Deus, possa falar a você. Que Deus quer que a sua realidade muda. Que sua casa muda, que seu trabalho muda, que seu salário muda. Sua vida com Deus mude. Ele quer que você tenha uma vida muito mais próxima dEle. Ele quer que você tire os olhos do problema e olhe para Ele. Porque Ele quer falar ao seu coração. Ele quer te dar instruções. Ele quer mostrar a você o quanto Ele te ama. O quanto Ele tem planos e projetos a seu favor. Mas a questão é, tire os olhos do problema. Pastor, não é fácil. Tem alguma coisa fácil? Peça ajuda ao Senhor. Fala, Senhor, me ajuda, Senhor. Eu quero olhar para o Senhor. Eu quero olhar pelo Teu poder. Eu quero olhar para a Tua graça, a Tua misericórdia. Se o Senhor não poupou nem a Jesus por minha causa, como não dará todas as outras coisas? Ele tem coisas tremendas para você. Coisas maravilhosas. Diga para o seu vizinho, o deserto vai passar. Diga assim, Deus já decidiu isso. E a vontade dele é o quê?